Mas deixa o Espírito Santo de Deus falar com vocês, através da palavra, através de alguns testemunhos, e que você possa realmente sentir essa responsabilidade no coração. A responsabilidade não pode ser só do pastor, da família, do pastor, dos pastores da igreja, mas de cada membro, porque cada um de vocês são importantes. A igreja são vocês, amém? A igreja aqui em Sidrolândia são vocês. E Deus, realmente, Ele não vê multidão, Ele vê pessoas, amém? Pode abrir sua Bíblia em Êxodo, ou no seu celular mesmo, acompanhar. Êxodos, capítulo 9, os versículos de 13 a 16. Pode acompanhar a leitura. Êxodos, capítulo 9, versículos 13 a 16. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós pensamos muito no homem, a história do homem, a história da humanidade. E na verdade a Bíblia é a história de Deus, é a revelação de Deus para nós. Não há outra maneira de você conhecer a Deus se não for realmente através da palavra. Ele fala através da palavra, Ele se manifesta através do poder sobrenatural do Espírito Santo, mas Ele se revelou dessa maneira. Ele se revelou de outras maneiras também. Ele se revela, e algumas pessoas às vezes têm um encontro sobrenatural com Deus, cada um tem um testemunho diferente, mas Deus, Ele se revelou, porque o maior interessado no homem é Deus, e Ele se interessa pelo homem, porque Ele criou o homem à sua semelhança, à sua maneira, conforme a sua semelhança, e Ele quer resgatar esse homem. Ele se revelou primeiramente a Abraão, e Ele se revelou como Deus forte. Ele se revelou depois a Moisés, como o grande eu sou. Ele se revelou ali no Egito, porque Ele quer ser conhecido, Ele quer ser glorificado. Não é uma necessidade, Deus não tem essa necessidade, mas Ele quer que através disso também o homem seja restaurado. E é para isso que nós queremos ir ali na Índia, revelar a glória de Deus. E nós vemos nessa passagem, quando Deus foi libertar o povo no Egito, e muitas vezes nós olhamos somente para o povo, como se aquele povo fosse importante, fosse especial, e geralmente nós temos uma visão humanista, e todas as filosofias, todas as coisas apontam para o homem. E às vezes quando nós falamos da Bíblia, falamos sobre a humanidade, sobre o homem, muitas vezes nós vemos o foco, é como se você olhasse no planeta Terra, o homem está ali, as regiões, os lugares, mas se nós mudássemos o foco, o que nós olharíamos? A Terra é um pontinho na Via Láctea, que é a nossa galáxia, e ela tem cerca de 120 bilhões de estrelas, e essa é apenas uma galáxia. E os telescópios mais modernos conseguiram detectar mais de 200 e poucas bilhões de galáxias. E todas essas galáxias têm bilhões de estrelas. Veja a grandeza desse Deus, esse Deus Todo-Poderoso. Que muitas vezes, né, nesse humanismo nosso, nós vemos Deus tão pequeno às vezes. Mas veja a grandiosidade desse Deus. E é esse Deus que realmente nós queremos levar ali. E quando o povo estava ali no Egito, e Deus foi libertar, Ele poderia ter destruído o Egito, toda aquela população, mas Ele queria revelar a glória dEle,
para que aqueles povos, aquelas nações que estavam próximas, conhecessem e começassem a olhar e pensar que havia um Deus Criador, o Deus verdadeiro. E os estudiosos falam sobre essas pragas do Egito. Cada praga representava um Deus. Eles adoravam o Deus Sol. E houve trevas e escuridão durante 3 dias. Ele derrubou por terra aquele Deus, o Deus Sol. Ele derrubou por terra aqueles deuses que protegiam contra a doença, contra aqueles deuses que protegiam os animais, a lavoura. Ele derrubou por terra esses deuses. O Nilo era adorado como um deus. E a água se tornou de sangue, havia sapos mortos ali em todos os lugares, podridão. Deus revelou a sua grandeza destruindo todos aqueles deuses. Deus derrubou por terra. Isso era apenas o começo daquilo que ele queria fazer. Muitos daqueles povos que estavam ali seguiram junto com os judeus, porque eles viram a glória desse Deus. E se nós olhamos mais para frente, nós vamos ver que esse povo depois murmurou, peregrinou durante 40 anos. E às vezes a gente pensa, nossa, como que esse povo viu todos esses milagres e mesmo assim fez isso? E se nós estivéssemos lá, como seria? Mas Deus tinha algo maior. Ele ainda tinha algo maior, que era oferecer o seu Filho em resgate de cada um de nós. Amém? Aí sim, ali ele cumpriu aquilo que ele queria, aquilo que ele havia prometido, que através de Abraão ele abençoaria todas as famílias da terra. E nós vemos que Deus sempre está preocupado em mostrar a sua glória, em revelar a sua glória, para que o homem possa ter um relacionamento com ele. E eu me lembro quando estávamos na Malásia, ali também havia muitos indianos, e nós começamos a evangelizar uma família, e essa família, eles tinham uma escola para crianças especiais, e eles eram indianos, então eles eram hindus. Então eles tinham, geralmente o hindu tem um quarto só de deuses. E a esposa desse amigo que tinha essa escola para crianças especiais, ela teve um câncer e nós começamos a orar, nós e os outros missionários. E nós oramos por ela e ela foi curada. E ela falou, eu quero seguir Jesus. E ela falou, agora eu estou seguindo Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus é o meu Deus. E ela fez um jantar para nós, para comemorar, para ir lá, estar com ela. E nós fomos. E aí depois ela falou, olha, vem cá que eu vou mostrar Jesus. E ela mostrou uma foto de Jesus, até o Jesus lá do Hare Krishna, mas estava junto com todos os outros deuses. Então você vê a dificuldade para você evangelizar nesses lugares, para você revelar a glória de Deus. Mas, diferentemente daquele povo lá do Egito, nós temos o Espírito Santo conosco, amém? Então o Espírito Santo que faz essa obra sobrenatural, porque é difícil você convencer uma pessoa que está presa a esses deuses. Eles não conseguem nem raciocinar, eles morrem de medo desses deuses. O tempo todo eles são bombardeados com batalha espiritual, e é por isso que eles não deixam de servir esses deuses, só quando o Espírito Santo de Deus atua. É por isso que nós temos que crer nesse sobrenatural, e é por isso que nós queremos estar ali na Índia, mas nós queremos igrejas que realmente estejam conosco, que orem por nós. Não é o nosso trabalho ali simplesmente que vai fazer algo, mas é o poder sobrenatural do Espírito Santo, de Deus, e as igrejas orando, amém? Quando realmente as pessoas oram, nós vemos o sobrenatural lá. E nós passamos por isso lá, passamos por muitas batalhas espirituais, e a gente ligava para as pessoas que nos adotavam aqui, que contribuíam, que oravam, essas pessoas oravam e nós vimos muitos milagres ali. Se eu fosse falar aqui, teria muitos testemunhos para contar. E é assim, algo sobrenatural realmente. Eu me lembro que tinha um amigo lá, na verdade ele era aluno da escola de futebol, só que dos adultos, né? E nós chamamos ele para estar nos ajudando também numa escola lá que a gente dava aula. Então ele começou a trabalhar conosco lá como auxiliar. E um dia eu vi que ele estava triste, eu perguntei para ele, o nome dele era Hari, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, meu melhor amigo sofreu um acidente de moto,
está na UTI e já os médicos desenganaram ele. Não tem jeito. E o Hari, a gente estava evangelizando ele, falando de Jesus, mostrando na Bíblia quem era Deus, como Deus se revelou, quem é Jesus, o Espírito Santo, os milagres que Jesus fez. E ele morava em uma outra cidade, então ele vinha de moto também lá. E ele falou, olha, meu amigo, não tem mais jeito. Eu falei, tem. Eu falei, nós temos um Deus Todo-Poderoso. Eu falei, lembra na Bíblia que eu te mostrei ali os milagres que Jesus fez? Eu falei, Jesus pode curar seu amigo. E eu falei para ele, faz assim, quando você for lá, você vai colocar a mão sobre o seu amigo, quando você for visitar ele, você vai orar para Jesus curar ele. E ele ficou meio com medo, eu vi que ele estava meio com medo, eu falei, não precisa ter medo não, eu vou estar orando por você. Você pode impor a mão sobre ele e orar, e ele vai ser curado em nome de Jesus. Eu falei, você acredita nisso? Ele falou, acredito, eu vou orar. E ele orou. Na semana seguinte ele não foi, tinha acho que um feriado lá, alguma coisa, na outra semana ele veio. E eu vi que ele estava alegre, ele falou, olha, Jesus curou meu amigo. Ele falou, ele foi curado. As pessoas falaram que não tinha jeito. E ele falou, e agora? Como que eu pago esse milagre, essa graça que Deus me fez? Eu falei, não precisa. Ele falou, como não? Eu falei, não, já está pago, Jesus já pagou na cruz. Porque para eles, tudo que eles pedem para os deuses, para aqueles demônios, eles têm que pagar uma oferenda. E às vezes é até sacrifício de sangue. Então eles estão acostumados com isso. Eu falei, Jesus já pagou na cruz. Então esse é o sobrenatural. E muitas pessoas desses povos não alcançados, a única maneira realmente de você chegar, de você pregar o Evangelho, é realmente mostrando esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador do Universo. Não dá para olhar para o homem, para o humanismo, para a nossa pequenez, explicar para ele como funcionam as coisas, olhar somente para o homem, que talvez pode acontecer isso, aquilo, mas é olhar para o Deus Todo-Poderoso, ver realmente revelar a glória de Deus no meio desses povos. E Deus está esperando, Ele quer revelar a glória dEle em todos os lugares. E muitas vezes somos nós que olhamos somente para nós mesmos, para os defeitos, para as dificuldades que o Evangelho enfrenta, para muitas coisas, para a nossa pequenez, e muitas vezes nós desanimamos, e nós não temos essa ousadia. E nós temos que ter essa ousadia, para estar falando realmente desse sobrenatural. E para isso que a igreja tem que estar forte. A igreja não tem que olhar para as dificuldades, para as limitações. Será que nós vamos conseguir? Será que nós podemos? Mas nós temos que crer realmente no sobrenatural. E nós falamos sobre as dificuldades ali da Índia. O norte é perseguição. O islamismo, o hinduísmo é forte ali, é difícil para conseguir o visto. Nós estamos orando pelo visto, pedimos que vocês estejam orando pelo visto também, para que possa sair. Eles estão dificultando cada vez mais, porque eles sabem que quando os missionários vão lá, as pessoas se convertem. O sobrenatural acontece, milagres acontecem. E eles querem que a Índia se torne hindu. Eles querem expulsar os muçulmanos de lá e que a Índia seja totalmente hindu. Eles querem que os islâmicos, os muçulmanos que estão ali, vão para o Paquistão, que já foi dividido. Enfim, é uma luta, é uma batalha espiritual. E nós realmente, nós corremos perigos de estar ali. Mas Deus tem um chamado. Deus nos chamou. Amém? Deus nos chamou e nós estamos indo nessa convicção. Não sei se está aí a foto da nossa família. Se puder colocar, acho que estava junto ali naquele PowerPoint. Se tiver aí, puder mostrar. Como foi primeiro a gente sair daqui, ir para o Chile, né? Nós temos 2 filhos, e Rafael e Carolina. Quando nossos filhos foram, nós fomos para o Chile, norte do Chile, deserto de Atacama. E ali, nosso filho tinha 10 anos, ou melhor, nossa filha tinha 10 anos e nosso filho 14 anos. E muitas pessoas falaram, nossa, mas nessa idade vocês vão levar os seus filhos, eles vão ter problemas depois. Mas Deus cuida, amém? E quando a gente estava na Malásia, muito tempo depois, ele já jovem, já 20 e poucos anos, né?
a gente falando sobre esse tempo, e eles falaram, foram os melhores anos das nossas vidas. Porque conhecer outra cultura, aprender outras línguas, ter experiências com Deus lá no campo missionário. Então é isso que Deus faz. Deus só acrescenta, Deus não tira nada. A única coisa que Deus quer tirar é as nossas imperfeições, amém? E isso sim Deus quer tirar. Mas Deus quer acrescentar, Deus quer abençoar, Deus quer revelar a sua glória sobre as nossas vidas. É por isso que nós temos que realmente ter essa convicção, que nós podemos ter esse privilégio de fazer parte da grande comissão, de estar alcançando esses povos não alcançados. E é um privilégio, nós queremos exercer e queremos que vocês estejam ali conosco. Então hoje, para vocês terem uma ideia, nosso filho casou, né? Minha nora é escritora, eles escrevem livros também, falam sobre Jesus nas mídias sociais. Nasceu durante a pandemia, que era para a gente já ter ido antes da pandemia, né, pastor, lembra? A gente veio aqui também, desafiou a igreja, mas aí veio a pandemia. E aí, durante essa pandemia, nasceram os nossos primeiros netos. Vieram gêmeos, um casal de gêmeos. Então, nós tivemos a oportunidade de conviver com eles 2 anos e pouco, cuidando todos os dias. Depois veio mais um. E 3 semanas atrás, nossa filha casou também. Então, agora a gente está pronto para isso. Senhor, esse é o momento, né? E a gente sabe dos desafios. Compartilhei com vocês. Perseguição. Lugar difícil, muito difícil. Vamos precisar muito das orações, porque realmente é o sobrenatural. E ali é só o sobrenatural de Deus. E para que ocorra o sobrenatural, nós também temos que crer no sobrenatural, amém? Por isso que eu quero que vocês orem para o sobrenatural acontecer lá e acontecer aqui na vida de vocês. Amém? Nosso Deus é um Deus de milagres, é o Deus Todo-Poderoso. Ele se revelou e através de... só um caminho, é Jesus, não tem. Como aquela mulher, ela tinha milhões de deuses ali, mas é só Jesus, não há outro caminho. Ele é o único. Nós temos que anunciar o Evangelho. Eu me lembro da última vez que eu vim aqui, eu creio que até falei esse testemunho, quando nós estávamos no Chile, e o Chile também é um lugar bem difícil, onde nós estivemos, no deserto de Atacama. Durante o dia, um sol forte, a gente brincava que era marcação individual do sol, marcar cada um, parece que tinha um sol para ele ali. E quando o sol se punha, a temperatura ia abaixo de 0. Era muito rápida a queda da temperatura. Montanhas, deserto, lugares de difícil acesso, porque tem muito terremoto lá. Então, quando a gente ia num povoado, você tinha que ir lá na polícia antes, fazer uma ocorrência. Ó, eu vou em tal lugar, em tal povoado, vou ficar lá tantas horas e retorno tal dia. Vou ficar um dia, vou voltar no mesmo dia, que horário? Porque passou desse horário, eles já começam a ver se tem algum acidente, alguma coisa, eles começam a monitorar de helicóptero, alguma coisa, passando rádio, porque tem muito terremoto. E as estradas nas montanhas só cabe um carro. Às vezes tem uma entrada, se vem outro carro, você entra, o outro passa. E nós íamos em um povoado ali perto. E fomos lá na polícia, falamos tal, e eles perguntaram, o que vocês vão fazer lá? Nós falamos, nós vamos lá falar de Jesus, pregar o Evangelho, fazer algumas atividades com as crianças. Aí o guarda falou, vocês vão perder tempo lá, só tem indígenas lá. Tipo assim, né? Já discriminando, né? E nós falamos, não, Deus ama aquelas vidas, nós queremos estar lá. Não importa se acontecer terremoto, se vamos arriscar a própria vida, nós vamos lá, porque Deus ama aquelas vidas. E assim nós fomos naquele povoado. Um povoado de cerca de 800 pessoas. Fizemos o trabalho com as crianças. E geralmente as crianças, você faz o apelo, ela tem um coração aberto, se identifica com Jesus. E faz o apelo, elas querem conhecer Jesus, aceitam Jesus. E à noite nós íamos passar, era desse tamanho mais ou menos aqui da igreja, o centro social lá. E arrumamos cadeiras, colocamos um projetor, e lá geralmente tudo é querosene para funcionar as coisas, tem gerador. Fomos de casa em casa convidando as pessoas. Nós fomos em 3 carros, eram 3 igrejas envolvidas, né? Uns carros que cabia bastante gente, tipo uma van. E fomos de casa em casa convidando as pessoas. Todos eles, não, nós vamos. As crianças foram bastantes, fizemos o trabalho. E à noite, aquele momento, né?
do culto lá, do filme, de passar o filme. E a estratégia era passar o filme, pregar e depois fazer o apelo. E assim chegou a noite. Aí você imagina aqui, todo mundo falou, nós vamos. E nós pensamos, tem gente que vai ficar lá fora, e nesse frio, porque lá é frio também, né? A gente preocupado, falou, mas seja o que Deus quiser, né? Chegou a noite, sabe quantas pessoas tinham lá? Povoado de 800 pessoas, né? 4 pessoas. Sentaram bem na frente, tinha bastante cadeira. Era 2 adultos e 2 crianças. Então, as 2 crianças já estavam conosco lá, já ouviram sobre Jesus. Então, ficaram 2 adultos. Eu confesso que na hora eu desanimei. E desanimei e falei, de repente a gente vem outra oportunidade, talvez, não sei. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo. Deus fala conosco, amém? E o Espírito Santo de Deus falou, faz tudo. Passa o filme, prega e faz o apelo. Eu pensei, 2 pessoas. E aí, durante o filme, eu vi as 2 crianças já dormiram, ficaram 2 pessoas. Um era evangélico, foi levar justamente o amigo dele, que era uma pessoa que foi lá para trabalhar, lá no Chile. Esse rapaz era boliviano. E assim, terminou o filme, eu preguei, depois fiz o apelo. E ficaram os 2 na minha frente. Eu até não está a foto aí, senão eu ia mostrar. E aí, fiz o apelo, né? Falei para ele, falei, você não quer entregar a sua vida a Jesus? Ele abaixou a cabeça assim, olhou para mim, falou não. Então, nosso próximo passo é o quê? Uma ameaça gospel, né? Pensa bem, você pode morrer hoje à noite. Você não quer entregar a sua vida a Jesus? Pode ser sua última oportunidade. Ele abaixou a cabeça, levantou, falou para mim, não. Quase que eu peguei no pescoço dele e falei, agora você vai morrer. Porque, irmãos, olha, eu fiquei assim, na hora eu falei, poxa, mas porque você olha para trás, o que Deus é, a glória dele, o que ele fez, o sacrifício de Jesus, e a pessoa rejeitar. E a gente pensou, tudo que nós gastamos muito para fazer toda aquela estrutura, para estar ali arriscando, de repente ter um terremoto, poderíamos morrer, mas o sacrifício maior foi Jesus. E o amor de Deus é algo sobrenatural. E assim, às vezes eu me emociono sempre, porque essas palavras ficaram no meu coração. Naquele momento o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu posso mover o mundo inteiro por causa de uma vida, mesmo que ela me rejeite. Mas ela tem que ouvir falar sobre mim. Jesus é o único caminho. Não há nenhum caminho para esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, esse Deus criador, esse Deus poderoso. Não há, só Jesus. E é por isso que nós queremos estar ali, para revelar a glória de Deus naquele lugar. E para aquelas pessoas, para que eles saibam, entendam que só um caminho é Jesus. E que só há um Deus verdadeiro. E esse Deus, Ele quer revelar a glória dEle ali naquele lugar. E nós queremos que vocês estejam conosco. Muitas vezes, a gente desafia pessoas, mas desde quando nós começamos a orar para ir para a Índia, nós estamos priorizando que a igreja vá conosco. Porque a igreja, realmente quando ela está em unidade, Deus opera. Deus opera lá e aqui. Porque eu tenho certeza que se vocês forem conosco, Deus vai fazer grandes coisas lá e vai fazer grandes coisas aqui no meio de vocês, amém? Para finalizar, eu quero deixar uma palavra de Deus para vocês. Salmos 96. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que vocês possam orar para estar conosco, junto conosco nesse desafio, como igreja do Senhor. Para estarmos juntos ali na Índia, no norte da Índia, amém? Salmo 96. Pode acompanhar a leitura. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia.
Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós queremos realmente levar ali no norte da Índia e queremos que essa igreja esteja conosco. Amém? Glória a Deus.